Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a doutora Camila. Alguns amigos fizeram algumas perguntas e eu trouxe para Camila e ela vai estar respondendo hoje. Mas antes disso, para você que não sabe, eu quero que a Camila se apresente. Fale aí para eles aí, Camila, qual que é a sua formação. Já adiantando logo, também conta onde você estudou, se você sofreu algum preconceito por você ser quem você vai falar já para eles. Tá bom? Ok. Tá bom, então meu nome é Camila, eu sou psicóloga, eu me graduei em psicologia, eu fiz a Universidade de Mackenzie. Sim. E depois eu fui seguindo com carreira acadêmica, então eu emendei tudo, né? Então eu emendei um mestrado em Ciências da Religião, depois eu fiz um doutorado em Psicologia Social e agora eu sou pesquisadora de pós-doutorado também em Psicologia Social. Graduação e mestrado eu fiz no Mackenzie, doutorado e agora pós-doc eu faço na USP. Meu tema de pesquisa é Psicologia da Religião. É um tema que eu tenho absoluto encanto por isso, gosto de falar sobre o assunto, gosto de conversar sobre essas coisas. E foi isso que eu fiz. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu atuo com psicologia clínica, atuo com pesquisa e atuo como docente em psicologia. São minhas 3 áreas de atuação. Grande parte do meu interesse na psicologia da religião teve a ver, claro, com minhas questões pessoais, com a minha própria religiosidade, da forma como eu lidava com tudo isso. E então eu quis me dedicar ao estudo científico dessas questões para lidar um pouco com tudo isso, né? Para pensar um pouco nessas coisas. E aí eu fui trilhando aí na minha carreira acadêmica, foi o campo que eu encontrei para estudar tudo isso. Você perguntou sobre preconceito. Eu não sei te dizer se eu sofri preconceito. Eu tive muita resistência. E aí eu explico o porquê, né? Inclusive durante todo o meu percurso, eu fui de uma mesma igreja até os meus 22 anos, mais ou menos, que foi na época que eu estava no mestrado, que foi a igreja da minha adolescência, a igreja que eu cresci, tudo isso. E aí, no tempo entre o mestrado e doutorado, eu tive uma transição de igreja e fui para a igreja que eu sou atualmente, né? Por que eu estou contando isso? Porque a nossa forma de enxergar as coisas vai mudando, né? A forma como a gente vai percebendo as coisas vai mudando e o contexto que fazia parte também foi mudando. E então eu fui me aproximando de uma igreja que tinha mais um perfil universitário, que tinham jovens que dialogavam comigo de alguma forma, né? E sou muito grata à igreja que eu cresci, mas eu acho que a gente vai mudando um pouco o nosso perfil e isso também foi importante, né? Que acontecesse no meu percurso. Eu sofri alguma resistência por ser psicóloga e na questão do diálogo, não na psicologia, na questão mais religiosa mesmo. Então, eu ouvi algumas coisas que algumas pessoas relatam para mim que ouvem também, como gente dizendo assim que a faculdade vai te tirar dos caminhos de Deus, que a psicologia vai te desviar, essas coisas que a gente ouve, né? Então, eu não considero um preconceito, mas eu considero alguma resistência. Isso certamente eu vivi. Não acho que seja algo exclusivo da minha carreira. Acho que muitas carreiras sofrem coisas parecidas. Mas, enfim, é uma questão importante que a gente lide com ela. Questão importante. E alguns amigos meus deixaram umas perguntas para Camila. E uma das perguntas é essa: onde a psicologia e a religião se encontram, Camila? Eu diria que a psicologia e a religião se encontram no indivíduo. Sim. Então, psicologia e religião se misturam? Não se misturam, né? Enquanto áreas, enquanto campos, psicologia é uma coisa, religião é outra coisa. E eu acho que para o bom funcionamento tanto da psicologia quanto da religião, é importante que elas estejam separadas. Mas nas pessoas elas se encontram. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma prática psicológica ou frequento um psicólogo, passo por algum tratamento, alguma coisa assim, e eu tenho a minha religiosidade pessoal, em mim ela se encontra. Eu preciso encontrar algum tipo de linguagem comum a essas duas coisas em mim. Então, eu diria assim, onde elas se encontram? No indivíduo. É o indivíduo que precisa lidar com as duas coisas e encontrar uma forma de entender tudo isso dentro dele. Por isso que é importante que, pelo menos no contexto clínico da psicologia, que é onde eu acabo mais falando sobre isso, com os pacientes, né, no caso, não na questão mais acadêmica, não na questão mais de pesquisa, no contexto clínico é importante que haja o que a gente chama de acolhimento.
porque se a gente não acolhe a perspectiva religiosa, a experiência religiosa que o nosso paciente tem, não faz o mínimo sentido que ele continue vivendo com algo que é tão fundamental, com algo que é tão precioso na vida dele, como a religiosidade que ele possa ter, se num contexto clínico a gente precisa excluir essa parte, né, esse âmbito, esse campo da vida dele. Sim. Então não faz o mínimo sentido. Então, eu diria assim, psicologia e religião se encontram nas pessoas, né? Na minha opinião, é a única possibilidade de encontro que existe. Qualquer possibilidade de encontro que eu tente fazer fora do indivíduo, na questão teórica, por exemplo, vai dar bagunça. E aí não seria um diálogo saudável. Na verdade, assim, né? O diálogo existe. A mistura aqui, ela é perigosa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo era para mim postar inteiro, porém ia ficar muito grande, então eu decidi fazer uma série e nos próximos dias teremos vídeos sobre psicologia e religião. Espero que você tenha gostado, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo as informações da doutora Camila Torres, caso você queira entrar em contato com ela. E também vou deixar a página dela lá, tá bom? Onde que ela também aborda bastante sobre esse tema de psicologia e religião. E é isso aí, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e um grande abraço pra você. Te aguardo nos próximos vídeos. Valeu!